Boa tarde, amigos consultores. Tudo bem com vocês? Está se iniciando aqui nesse momento o terceiro Café com Consultores da região do Paraná, da Associação Brasileira de Consultoria. E nesse momento de café, eu trouxe um convidado bem especial para conversar com a gente, Fernando Augusto, meu companheiro e amigo de longa data aí da Aham. área da consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Opa, eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Olá, né? Não sei se é boa tarde, se estão assistindo à tarde, à noite ou durante a manhã. Um oi aí para todo mundo. Sou o Fernando. Felipe, muito obrigado aí pelo convite, né? Nossa amizade aí já vem de 7 anos, né? Tá indo para 7 anos agora. E vamos lá, vamos bater esse papo aí, vamos ver se a gente ajuda de alguma forma aí os consultores, né? Perfeito. Para quem está assistindo a gente pela primeira vez, essa é uma iniciativa da Associação Brasileira de Consultores. A gente está presente em todos os estados brasileiros aqui e também estamos presentes em Portugal e presentes nos Estados Unidos. Então, se você faz parte de algum estado, clica aqui na descrição para que você possa fazer parte da associação e consiga enriquecer o seu trabalho de consultoria através da nossa associação. Bom, Fernando, o assunto de hoje é um assunto altamente polêmico. Acredito que eu escolhi você por você ser um case, né, de sucesso, né, e que mostra muito bem um dos lados. Aham. Mas a pergunta base é a seguinte: consultor, né, a consultoria em si, ela deve ser generalista, tá? Ou ela deve ser uma consultoria específica, nichada? Vou explicar um pouquinho para quem está escutando, né? O Fernando já conhece muito bem esse questionamento, mas quem está começando quem está começando no mercado de consultoria acaba escolhendo por fazer um trabalho muito mais generalista. E quando eu digo Uhum. generalista, não só buscando clientes genéricos, né, de vários meios, de várias Uhum. atividades, mas também acaba fazendo um trabalho muito genérico, né? Fica um pouquinho no financeiro, um pouquinho no comercial, um pouquinho no marketing, um pouquinho na operação e não se especializa, né, em lugar nenhum. O ditado que existe, né, é que quem tenta fazer de tudo não consegue fazer nada. Então, Uhum. traga um pouquinho desse questionamento aqui, mas não vamos ficar só em ditado, né? Fernando, conta um pouquinho do teu caso. Deve ser nichado ou deve ser generalista? Qual a tua opinião? Aham. Eu faz 5 anos, né? Tá indo para o 6º ano que eu estou trabalhando com consultoria e eu já tive 2 experiências de trabalhar como generalista e depois trabalhar como nichado, né? Então, o que aconteceu? Em 2015 eu comecei como generalista. Aí, em 2016, pelo fato de eu ter uma experiência muito grande em empresas do segmento odontológico, eu acabei nichando a consultoria, né, o meu trabalho, para profissionais, né, da área odontológica. Então, dentistas, protéticos, empresas, né, fabricantes de implantes, fabricantes de insumos, distribuidores, todas ligados ao mercado odontológico, né? E aí passou um tempo, eu tive 2 resultados que foram ruins, negativos, e esses 2 resultados me fizeram repensar e voltar a atuar como generalista, né? Só que, na verdade, isso daí foi até engraçado essa história, porque na época que eu falava assim, eu vou focar só no mercado odontológico, né? Tinham 3 pessoas, Felipe, que me falavam assim, cara, você tá louco, você vai perder cliente, que vai chegar um engenheiro, vai chegar uma empresa, um mercado que vai querer fazer consultoria com você, não vai fazer, você vai negar clientes, né? Então, tinham 3 pessoas que me falavam isso, né? Que era loucura nichar o mercado. E aí, na época, eu tinha um mentor, né? Ainda tenho esse mentor, e ele fez a seguinte pergunta, né? Eu falei para ele que tinham pessoas me desincentivando, e ele falou assim, ó, dessas 3 pessoas que estão desestimulando você a tomar essa atitude, é, a, o peso da opinião delas é o mesmo, né? Todas elas têm um peso muito grande na tua vida. E eu falei não, né? Eu falei, tinha 2 que realmente são pessoas que são amigos, são próximos, tal, tinham peso, mas peso mesmo de falar assim, cara, o que essa pessoa está falando eu preciso seguir, era uma só, né? Ele falou, então já parte daí, né? Então o peso da opinião dessas pessoas não é tão alto assim. Agora, pegando essa pessoa, essa única pessoa que tem um peso forte nas tuas decisões, essa pessoa, se fosse ela no teu lugar, ela faria o que você quer fazer? Eu falei, não, né? Ele falou, então, o medo
é da outra pessoa. Você está pegando um medo que não é teu e você está assumindo aquele medo da outra pessoa. E aquilo ali, cara, fez um clec, 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 clec na cabeça, porque eu falei, cara, realmente faz muito sentido, né? E muito inteligente, né? O jeito de pensar do teu mentor. Sim, exatamente, porque e eu não tinha parado para pensar nisso, e realmente, né, eu estava pegando emprestado um medo que não era meu, né? A partir dali, Felipe, eu decidi, eu falei, não, realmente, então, eu vou focar no mercado odontológico, e hoje já faz aí 2 anos e meio que eu tô no mercado odontológico, e, cara, para mim foi a melhor decisão que eu tomei na vida até hoje. Eu acho que é legal, né? Esse pensamento que você colocou ali agora, e até teu mentor conseguiu dissociar as coisas, Aham, porque muitas vezes a gente ouve um conselho e a gente tenta levar para si, né? Esse conselho uhum, que a gente recebe de amigo, e muitas vezes a gente está recebendo um medo, né? Um questionamento, igual você falou, daquela aham, pessoa, né? Do que ela sim, viveu. Às vezes, se ela viveu, já teve um fracasso referente a esse assunto específico, ela acaba dando uma negativa para você. uhum, E só porque ela teve um fracasso não quer dizer que você tenha também. E às vezes, muitas exatamente, vezes, até o fato, se você fizer igual ela, mas numa época diferente, pode ser que você tenha pode, sucesso e ela tenha fracasso. Né? Então, assim, exatamente, às vezes a gente tende a levar como uma certeza, mas não é exatamente uma certeza. uhum. Então, muito bem É, colocado esse ponto. por isso que eu falo assim, eu sou a favor de nichar, mas eu também não deixo pré-formatado assim, que a pessoa nichando, ela vai 100% garantia de sucesso, e a mesma coisa para quem não nicha, né? A gente tem excelentes consultores que são generalistas e têm muito sucesso, assim como tem excelentes consultores que acabam não tendo tanto resultado assim como generalista ou como um consultor que atua no nicho, né? Eu acho que são vários fatores que influenciam, mas assim, se eu pudesse um conselho, né, se a pessoa tem como nichar, eu acredito que é muito benéfico, cara, porque o resultado ele é muito melhor. Inclusive, você comentou uma coisa, Fernando, que eu acho que é o medo das pessoas quando elas pensam em nichar. Né? Você vai deixar de lado alguns clientes, você não vai atender aqueles clientes pelo fato de você estar nichado. E eu Uhum, acredito que sim, realmente, né? A gente tem que não atender esses clientes, né? Se vem um cliente com um escopo muito fora do que você está acostumado, muito fora do teu nicho de especialidade, a gente realmente deve, né, passar para um outro especialista. Mas uhum, assim como, né, se eu fosse um dentista, por exemplo, e minha especialidade é estética, e aí a pessoa chega para você com um problema de cárie, por exemplo, de canal, né? Não que eu uhum, entenda alguma coisa de aham, odonto, mas assim, você também passaria para o teu colega, né? sim, Você também não faria, porque não é a sua uhum, especialidade. Um né, médico também, né? Um médico ortopedista, por exemplo, a especialidade dele é o joelho. E aí, às vezes, vem uma outra articulação ali, ele não vai tentar tratar, porque ele uhum, sabe que a especialidade dele é outra. Então, assim, claro que isso é algo que vai acontecer, né? O fato de aham, você precisar passar para outra pessoa, um cliente que veio até você, mas uhum, ao mesmo tempo a gente tem que ver tudo que a gente ganha nesse momento, a partir do momento que a gente está nichado. Né? uhum, Por exemplo, nesses últimos tempos eu tenho trabalhado só comercial, né? Então tô igual você, estou bem nichado, né? Estou uhum, tentando nichar o meu cliente também, mas hoje eu estou mais especialista na parte de conhecimento que eu estou trabalhando do que aham, efetivamente no, sim, no, no, no alvo de cliente. uhum, E aí, obviamente, né, aparecem outras pessoas querendo, olha, você não faz serviço de recrutamento, mas você fazia lá atrás serviço de recrutamento, você não pode fazer para mim? E é engraçado porque se você tenta fazer, você começa a perceber que você é muito menos capaz de fazer do que uma outra pessoa que só trabalha com isso. uhum, É porque às vezes essa pessoa, ela tem condições daí de pagar uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta de análise comportamental, uhum, às vezes ela pode pagar uma ferramenta de recrutamento, e isso traz para o cliente um valor muito maior, né? Traz sim, uma entrega muito maior. Assim uhum, como você nichado nesse mercado de odonto, você também consegue trazer um valor muito maior pelo know-how que você tem, né? Pela expertise. Então eu uhum, acho que, voltando, né, nesse assunto, compensa ou não ser nichado? Você pode perder cliente? Pode perder, né, possíveis uhum, clientes, mas ao mesmo tempo você ganha muito mais clientes pelo fato de você conseguir entregar muito mais, né? uhum. Algo muito mais relevante. Eu concordo plenamente, cara. É exatamente isso que você falou. A partir do momento que você começa, desculpa, você começa a atender aquela área, né, ou mercado, ou na verdade uma área de expertise, você começa a se tornar referência naquilo, né?
E aí, o que é interessante, que nem eu tenho atualmente 4 laboratórios de prótese, né, dentária, fazendo consultoria. Então, quando eu pego um relatório de vendas, lá um relatório de produção, eu já sei o que cada nome quer dizer. Então, assim, quem não é do mercado, a pessoa ela não vai saber que, por exemplo, o cara tem lá 50 itens que ele comercializa no negócio dele. Só que ele não sabe qual está ligado em qual ali, porque às vezes um único serviço ele tem 6 etapas, né? Então ali, eu já olhando, eu já sei quais são as 6 etapas daquele serviço. Então, quando eu vou fazer uma análise do faturamento, dos resultados de vendas ali daquele negócio, já fica muito mais fácil. Não que um consultor generalista não vai fazer, mas o cara ele vai ter que ficar perguntando, né? Ele vai ter uma curva de aprendizado, né? Vai ter um tempo até ele entender isso. E se ele é o cara que pega, vamos supor, ele pega um laboratório de prótese hoje e vai pegar outro daqui 2 anos, 3 anos, ele já esqueceu alguns detalhes, algumas características que são só daquele mercado, né? Então, o cara que é nichado, ele tá com aquilo fresco na mente. Então, cada cliente que ele atende, ele vai aumentando ainda mais aquela expertise sobre aquele tipo de negócio, né? Então, eu sou realmente muito, muito a favor e é o que eu falo, né? A pessoa, o consultor, ele precisa se sentir confortável com aquele nicho que ele está escolhendo, né? Exatamente. E eu até, aproveitando, já que é um assunto polêmico, Fernando, eu até diria que ser generalista, né, decidir por ser generalista é uma ilusão, né? Porque você acha que você vai conseguir atender todos os ramos possíveis, todas as áreas possíveis, mas é impossível, né? Porque assim, quando a gente contrata um consultor para dentro da nossa empresa, o que a gente imagina? Que a gente vai trazer alguém altamente qualificado, tá? Por um preço que talvez se fosse para você contratar ele CLT, você não conseguiria contratar, você contrata ele temporariamente, né, para fazer uma consulta, né, para que ele passe um pouco do know-how e passe um pouco do direcionamento dele. A partir do momento que você é menos, não menos inteligente, mas você é menos específico, ou o teu know-how é menor do que as pessoas que já estão dentro da empresa, começa a não se tornar mais válida essa consulta, né, essa busca por um profissional de fora para trazer o know-how. Então, o know-how ele precisa ser muito específico. E até em Curitiba, né, você pode acompanhar comigo, Fernando, mas a gente tem hoje alguns exemplos muito claros, né? Não vou falar de empresas grandes, aquelas gigantes, né, de consultoria, mas vamos falar mais do mercado menor, que é o mercado mais abrangente, onde existem mais pessoas trabalhando. Mas, por exemplo, a gente tem a Consult, que fica mais na área financeira, mais na área tributária, mais na área de auditoria, que são áreas muito parecidas, né? A gente tem, por exemplo, Sucesso em Vendas, DNA de Vendas, a própria GGV, que eu presto consultoria também, que trabalham mais na área comercial. E aí, quando a gente trabalha só com a área comercial, nosso aprendizado, no meu caso, né, acaba sendo muito maior, igual o Fernando falou, acaba sendo muito maior, e por isso, quando você entra num cliente, você entra já com uma expertise muito maior, porque a tua vivência é muito grande. Né? Por mais que você tenha vivência em várias empresas, o que te dá exemplos diferentes para trabalhar, de desafios diferentes, mas ao mesmo tempo também te dá aquela expertise de profundidade, né? Quanto mais tempo você está naquele assunto, você se torna mais profundo, né? Sobre aquilo lá. Sim, não, isso aí faz total sentido, porque você vai ler mais livros sobre, vamos supor, você está falando de vendas, você vai ler mais livros sobre vendas, você vai assistir mais vídeos no YouTube sobre vendas. Então, assim, você vai estudar muito mais sobre aquele assunto do que se você chegar, vamos supor, esse exemplo que você deu. Né? Surgiu uma oportunidade para fazer recrutamento e seleção. Daí você, opa, o que eu preciso estudar para que eu deixe o cliente confortável, que ele saiba que ele está me contratando, vai valer a pena ele me contratar o meu serviço. E aí você vai deixar, então, de investir o teu tempo para buscar mais conhecimento ainda sobre vendas e começa a buscar um pouquinho de conhecimento sobre recrutamento e seleção. Né, que é o que você falou, pô, se eu tivesse indicado para uma pessoa que já faz recrutamento e seleção há 10 anos, ela vai tirar de letra, ela não precisa mais essa curva de aprendizado que eu preciso, né? Então A gente não percebe, né, Fernando, o quanto é diferente, né? Uma pessoa que é especialista no assunto para uma pessoa que não é. Né? Uma pessoa que está nichada para uma pessoa que não está. A diferença, às vezes, é gritante. Às vezes, a gente acha que... Né? Eu, por exemplo, consigo fazer recrutamento da mesma maneira que uma pessoa especialista em RH,
e a gente acha que está entregando a mesma coisa, mas não está entregando a mesma coisa. A gente precisa, é um caso de responsabilidade com o cliente também. Não, com certeza, cara. Isso aí não tenho a menor dúvida. Faz total sentido mesmo. Inclusive, você comentou também sobre ser referência no assunto, né? Imagina a dificuldade que você tem, ou o esforço que você precisa ter para você ser referência em vários assuntos ao mesmo tempo, né? E para você conseguir deslocar o teu marketing, o investimento para você ser referência naquele assunto, se você quer vários assuntos, né? Porque na gestão da empresa a gente tem vários assuntos diferentes, né? A gente pode estar falando sobre a gestão de pessoas, a gente pode estar falando sobre uma gestão financeira sobre a empresa, podemos estar falando sobre a gestão da produção, por exemplo, logística. Tem vários assuntos que a gente estão relacionados à gestão. Sim. E como é que você vai conseguir divulgar o teu serviço e divulgar a tua fala sobre todos esses assuntos ao mesmo tempo? É muita coisa. Ninguém consegue mesmo ter, por mais inteligente que a pessoa seja, colocar todo esse conhecimento de todas as áreas aí e dar o máximo de si não diria impossível, mas é complicado. É difícil achar alguém que consiga aí essa proeza. Eu acho que cada macaco no seu galho mesmo, é a melhor opção. E conta um pouquinho mais, ali, Fernando. Você estava falando que você trabalhou especialista na área, daí você voltou a ser um pouco generalista e daí retornou a ser especialista de volta. O que fez você retornar para a parte de especialidade? Então, cara, foi exatamente um evento, não sei nem se eu posso falar aqui o nome do evento, a marca do Não, acho que nem precisa, só... Foi um evento de desenvolvimento pessoal, né? E aí, nesse evento, chega uma parte lá do evento onde o palestrante ele apaga as luzes, coloca uma musiquinha relaxante e ele fala para você fechar os olhos ali e meio que entrar em conexão consigo mesmo, né? E aí ele vai conduzindo, ele fala, imagine que você está numa praia deserta, só tá você, não sei o quê. E aí você vê uma ilhazinha lá nessa praia, e aí tem um caminho, né, de areia que te leva até essa ilhazinha, né? E aí você chega lá e naquela ilha tem um baú, né? E aí tudo isso você de olho fechado e imaginando, né? E aí você vai abrir nesse baú, só que quando você abrir esse baú, vai estar a resposta para aquele problema que você veio buscar aqui nesse evento, né? E aí, quando eu abri o baú, estava escrito lá, foca o teu serviço na odontologia. Estava escrito nitidamente essa frase, né? Então, cara, era algo que eu já vinha, né? Já era um desejo, mas é o que eu falo, por causa de medo dos outros e por causa de alguns resultados que eu tive, eu acabei abandonando essa decisão, né? Acabei abandonando essa ideia. E aí depois, quando eu comecei a retomar, eu falei, não, cara, realmente eu preciso, é algo que como se fosse um chamado mesmo, né? Mas foi muito interessante isso daí, dele falar assim, ó, a resposta que você veio buscar nesse evento vai estar dentro desse baú. E quando eu abri o baú, estava escrito lá, foque os teus serviços, o teu trabalho no mercado odontológico. E aí de lá para cá, voltei com força total e não parei mais, cara. E o legal é que quando a gente pensa em negócios, né, Fernando, a gente não tem uma objetividade, né? Porque, claro, tem várias maneiras de chegar no resultado. E assim, não tem muito o certo, né? O que funciona muitas vezes na gestão para um, não funciona para o outro. Isso que caracteriza a diferença exatamente entre as empresas, né? Vou dar um exemplo. Numa época onde vendia-se muita mercadoria mais cara, mais premium e tudo mais, eu não vou nem dizer premium porque nem existia direito essa palavra. E aí a cidade começou a abarrotar de lojinha de 199, né, que focava mais na quantidade do que na qualidade exatamente que estava sendo vendido. E deu super certo, né? Deu super certo. A gente tem hoje essas lojas de departamento ainda e que vendem muito. Claro que essas lojinhas pequenas foram engolidas pelas maiores, né? Tipo Casa China, que no nosso caso, tipo a própria Americanas ou alguns marketplaces. Mas a gente não poderia dizer que o certo era, naquele momento, né, fazer uma coisa ou outra. Tinha espaço para as duas coisas. Sim. E a gente só consegue descobrir isso no longo prazo, né? Então, muitas vezes, a visão que as pessoas têm de curto prazo, eu vejo que vamos ser generalista. Porque realmente parece que você vai atender uma gama um pouco maior de clientes. Mais fácil. E na verdade, se a gente parar para pensar,
é mais fácil, Felipe, no começo, né? Para a pessoa que É, está começando, é mais fácil você ser generalista, né? Porque é dolorido você receber um cliente e você falar não para esse cliente, né? E ainda mais a gente precisando pagar as contas, né? Tendo os nossos compromissos financeiros, isso é dolorido. Então é muito mais fácil, mas é o que você estava. Até desculpa aí ter te cortado, mas é isso mesmo, né? não, tá certo, teu adendo foi perfeito. Ainda mais, né, falando de alguém que vivenciou essa parte, né? Aham. Vivenciou essa especificidade. Então, eu acho bem legal mesmo. E realmente, que nem você falou, a pessoa que está iniciando, muitas vezes ela inicia por esse caminho e às vezes é o caminho certo no início, né? Mas eu estou vendo que cada vez mais as organizações estão mais complexas, Uhum. cada vez mais o grau de complexidade de cada área está aumentando. E é claro, se você for pegar uma empresa pequena, né, uma MEI, uma Uhum. micro, uma empresa com poucos funcionários, é fácil você dar conta da complexidade dela. Mas Uhum. a partir do momento que você começa a iniciar com empresas um pouco maiores, onde a complexidade é maior, é difícil você ser generalista, né? Uhum. Porque aquele pouquinho, talvez, que você sabe de financeiro, não é o suficiente para você atuar numa empresa que tem um faturamento já um pouco mais complexo, Sim. né? Onde o recebimento não é que nem a gente faz muitas vezes, né? Uma nota no mês só. Aham. É verdade, cara. E você falando isso, porque eu lembro de um laboratório de prótese que o faturamento do cara era um faturamento gigantesco, né? E aí também surgiu essa oportunidade, né, de trabalhar financeiro, só que o cara ele queria, né, que nem eu tenho a pós em administração de empresas, então eu tenho um conhecimento até que razoável de finanças, mas o que o cara queria era a parte que já envolve a contabilidade, conhecimento técnico de contador, né? Então, eu não tenho como pegar essa necessidade do cliente com algo que eu não vou conseguir entregar, né? Então, a gente tem que ter muito bem claro até onde a gente consegue chegar, né? Então, é bem isso que você está falando mesmo. E aí vamos deixar para o final aqui um aviso, né, Fernando, que muitas vezes, né, um trabalho que você fez muito bom em várias empresas pode ser sujado, né, a tua reputação pode ser manchada por conta de um trabalho que você aceitou fazer de uma área que Uhum. você não conhecia. Então, o teu know-how ele vai ser julgado a partir daquele momento pela área que você sabia menos, não pela área que Uhum. você sabia mais. Exatamente. Então, pensando por esse lado, né, se você tivesse aceitado, puxa, eu estou precisando, né, esse faturamento vai ser necessário na minha Aham. empresa, e tivesse pego essa área de contabilidade mesmo sem saber, isso poderia manchar a tua Sim. reputação. E Uhum. aí, né, é muito melhor, é muito menos vulnerável a gente ser julgado por onde a gente sabe mais do que por onde a gente sabe menos. Então, eu Sim. acredito que aí fica a lição para todo mundo que está escutando a gente nesse momento. Legal, cara. Isso aí. E sei lá, cara, eu acho que talvez a pessoa que está assistindo, né, ela fala, "Ah, mas eu não tenho um nicho, né? Então, eu acho que você pode escolher, às vezes, até por afinidade de hobby, né? Às vezes a pessoa ela tem um hobby por alguma coisa, então começa a estudar mais aquele nicho, né? Ou pega um tema específico, né? Igual você falou de vendas, o meu cunhado, o César Frazão, ele é especialista em vendas. Ele tem já 20 livros publicados, todos direcionados a vendas. Como vender por telefone, como vender consórcio, como vender imóveis, né? Então, ele tem 20 livros publicados e todos os livros são relacionados a vendas, né? Então, assim, o nicho dele são vendedores, né? Vendedores e gerentes de vendas, né? Então, é essa a área de atuação dele. Então, eu acho que a pessoa, ela pode ver assim, que nem eu escolhi a odontologia, justamente por ter trabalhado 10 anos em empresas do segmento odontológico. Então, eu conheço muito dentista, eu conheço muito protético, eu conheço muito professor de odontologia, né, professor de graduação de odontologia, de especialização em implante, né, que eu trabalhei muitos anos com implante. Então, assim, o meu conhecimento nesse mercado, ele é muito grande, né? Então, por isso que eu optei por ir para esse mercado. Mas eu acho que quem está assistindo tem que analisar para qual nicho iria isso daí, né? A área que a pessoa tem mais facilidade e às vezes até por hobby, por se aproximar daquela área,
ou daquele segmento, eu acho que é o caminho mais fácil, né? Show de bola, Fernando, show de bola. Queria agradecer a tua participação aqui no nosso terceiro Café de Consultores da região do Paraná. Muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade e pelo teu conhecimento também. Eu que agradeço, Felipe, muito obrigado aí pelo convite, né? Pode disponibilizar aí meu contato, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida específica, pode me mandar o WhatsApp, que eu estou aqui para ajudar a nossa classe aí. Beleza, muito obrigado também ao espectador e até a próxima. Até Valeu, o próximo pessoal. Café de Consultores, que vai ser no próximo mês. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.